Meu cachorro me olhou com a cara de você está louca. Olá! Chegou aquela semana do mês, aquele dia do mês em que eu faço... Ele ficou com raiva. Que eu faço as leituras, que eu vou falar das leituras desse mês, né, dos 4 livros, como combinado. Estão todos aqui na minha frente, por isso que eu tô calma aqui. E vamos lá, né? Li 4 livros, direitinho, contados. Quase que não conseguia, pra não tirar, não ficar com menos, né, livros, pra não ficar só 3 dessa vez. Mas deu certo, estou aqui. Então, eu gostaria de dizer que esses livros, as minhas opiniões nesses livros são meio confusas e conturbadas. Eu vou explicar porquê, lógico, mas adiantando, minha opinião nesses livros, não sei, são realmente gosto pessoal. Eu acho que chega a um ponto que, por mais que você estude escrita de histórias, você leia muitos livros e você comece a ver muita coisa igual, ou então você começa a sentir que já leu aquilo antes, porque isso pode acontecer. Esses livros aqui, eles meio que me deixaram confusos com relação mais à leitura em si, porque de estrutura nem comento, mas eu falo assim de realmente ter sentido alguma coisa com relação a alguns deles, tá? Então, vamos lá. O primeiro livro é Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Eu comprei esse livro porque muita gente indica ele, principalmente fala, se você quer ser escritor, você tem que ler pelo menos um livro do Neil Gaiman e pelo menos um livro do Stephen King, e o meu do Stephen King tá a caminho. Então eu comprei pra ler. Eu comprei essa versão que é a edição preferida do autor, que tem comentários dele no final do livro, tem entrevistas dele explicando o porquê que fez essa edição, que essa aqui não é a primeira edição lançada, tá? Que essa aqui tem mais coisas, mais informações, partes que ele tirou da primeira versão que foi lançada. E eu gostei do livro, em questão de história. Os deuses que ele trata nesse livro, ele fala tanto dos deuses que a gente já conhece, aqueles deuses antigos que está todo mundo acostumado a ver, né? Os deuses gregos, os deuses indígenas, os deuses hindus. Lógico que os indígenas que eu falo são os do norte-americano, né? Porque a história se passa na América do Norte. E, enfim, ele traz esses deuses e traz novas versões de deuses, o que eu achei muito legal. Acho que eu dei 4 estrelas para esse livro, mas por essa ideia. Pra mim, eu vou explicar por que foram 4. Não foi 5 estrelas porque eu não gostei do personagem principal. Eu tenho um problema com personagem de livro. É uma coisa que eu acho que vocês vão me ver comentando muito sobre. Eu não consigo gostar de personagem, não me atinge personagem que realmente não conversa comigo. Isso é uma coisa que eu aprendi escrevendo e uma coisa que eu comecei a sentir quando comecei a estudar a escrita e comecei a estudar a montagem de personagem, que eu comecei a ficar mais atenta, e isso é uma coisa que eu não queria que acontecesse. Porque ler pra mim ainda é uma coisa gostosa de fazer, que descansa a minha mente, etc. E aí quando eu começo a ler, prestando muita atenção nos detalhes, às vezes eu fico... E eu não queria. Porém, o personagem principal, o Shadow, eu não gostei dele porque ele pra mim é um personagem vazio. Em momento nenhum ele tem opinião sobre nada, em momento nenhum ele fica com raiva de nada, em momento nenhum ele tem, sabe, vontades reais de fazer alguma coisa. Nada. Ele é uma carcaça andando por ali, ajudando o contratante dele do livro, e só isso. Ele tá só literalmente sobrevivendo ali, fingindo que tá fazendo alguma coisa, e isso me incomodou muito. Sabe, eu não vi momento nenhum dele com raiva porque aconteceu X coisa na vida dele, ou triste porque ele queria ter feito aquilo ali de uma forma diferente. Momento nenhum ele esboçou nenhum sentimento que pareceu verdadeiro pra mim. Então, eu dei 4 estrelas por isso, porque eu não gostei do personagem. Mas a escrita do livro é muito gostosa. Por mais que eu não tenha gostado do personagem, de ter que ser obrigada a acompanhar ele durante o livro, eu fiquei instigada a ler, fiquei interessada e com vontade por causa da escrita. E por causa de todo o universo que a história se passa. Eu achei muito cativante, eu gostei muito dessa parte. Se o personagem fosse um pouquinho mais humano, eu
teria, acho que, dado 5 estrelas com certeza. Então, assim, se me perguntarem, você recomenda esse livro? Já disse, eu recomendo todos os livros. Todos os livros têm histórias que merecem ser lidas por alguém. Mas, é um dos meus preferidos? Não. Gostei da experiência, gostei de ter conhecido a escrita do Neil Gaiman. Talvez eu procure um outro livro dele pra ler, pra tentar conhecer outro lado dele. Mas esse aqui, o que me cativou mesmo foi a história em si, o plot, a ideia do plot, o personagem principal pra mim, ele estando ali ou não fez diferença. Então, é o que eu tenho a comentar sobre esse livro. Aprendi muito, porém, não é um dos meus preferidos. O segundo livro, que é uma coisa que eu fico com muito medo de comentar, mas é da Bel Rodrigues, 13 segundos. Eu choquei, a primeira coisa que eu vi é que esse livro é muito pequenininho. Tipo, ele é muito pequenininho mesmo. Tipo, ele tem pouquinhas páginas, eu li muito rápido esse livro. E ele é pequenininho em tamanho. Sempre que eu via nas fotos, eu imaginei que ele fosse um livrão, assim, um negócio. Mas não que isso seja ruim, é só uma observação que eu fiquei, caramba, achei que fosse maior. E ele é muito gostosinho de segurar, por ser pequenininho. Nada a ver com resenha de livro, mas enfim. Esse livro eu dei 4 estrelas pra ele. Eu gostei muito da história. Eu achei a história muito verdadeira, porque tem pessoas reais, né? Tem pessoas com problemas reais e trata de assuntos sérios esse livro. Porém, eu não me senti confortável com algumas cenas e com algumas ambientações do livro. Não é uma crítica, assim, ruim, é só porque eu imaginava de uma outra forma, por acompanhar a autora nas redes sociais, assistir os vídeos dela, inclusive, os vídeos que ela faz, né, então. E eu me senti, eu não sei, eu esperava um pouco mais e não, tipo, eu acho que eu criei muita expectativa. Então, eu dei 4 estrelas pela importância do livro em si, pelo conteúdo que ele tem, pelo que ele apresenta. Ele tem muita parte que fala de amizade e eu acho isso muito bonito, porque isso falou comigo diretamente, porque eu tive situações com relação à amizade durante a minha adolescência e tal. Então, isso me afetou um pouquinho e foram umas partes que eu gostei de ler. Mas fora isso, algumas coisas me incomodaram. Outra coisa que eu gostei nesse livro, que eu tô vendo aqui agora, é que nos capítulos eles têm como se fossem indicações de música, e eu achei isso muito legal. Achei genial, achei bem diferente, principalmente por causa da história do livro. Aqui, ó. Por causa da história do livro, o que acontece, eu achei isso muito legal, essa jogada bem inteligente. Mas a história em si, ela não me cativou totalmente. Eu gostei da escrita, a escrita é fácil de ler. Assim como a da Fernanda Nia, é uma escrita, por ser brasileira, eu acho que não tem aquela coisa de tradução. Você consegue ler mais rápido, você consegue sentir como se fosse uma conversa. Então é gostosinho de ler, eu tentei demorar pra ler, pra não ler tão rápido, porque os outros livros da lista estavam no correio chegando ainda, eu tinha que esperar. Mas eu consegui ler esse livro em 2 dias, de tão gostosinho que é de acompanhar a história. Porém, não foi tudo o que eu esperava. Mas eu indico sim para que as pessoas leiam e conheçam essa história, porque eu acho importante o assunto que esse livro trata e ele traz de uma forma suave esse conteúdo. Então, eu recomendo. O próximo livro, eu comentei nas minhas redes sociais que eu tava com saudade de ler uma série, porque fazia muito tempo que eu não lia uma série ou uma saga e acompanhava os mesmos personagens por muito tempo. Então, eu comprei esse aqui, né? Eu comprei os 3 livros de uma vez. Eu tô lendo o terceiro nesse momento. Então, eu vou falar um pouquinho do primeiro e do segundo livro. Eu dei 5 estrelas para esse livro, mas por gostar do ambiente geral e eu também gostei um pouquinho da personagem. Pelo menos nesse primeiro livro. Eu gostei bastante de tudo. Eu achei uma pegada diferente, eu achei ele interessante de ler e acompanhar a jornada, porque principalmente a personagem, ela em momento nenhum parou, sabe? Em momento nenhum ela teve um momento de paz, realmente. E
pra história dela de quem viveu muito tempo sempre na correria, na questão de sobreviver, ela realmente não precisar, não poder parar pra não sentir isso, foi uma coisa que eu gostei muito. E realmente o livro também não para, sempre tem alguma coisa acontecendo. Você não tem narrativas de dias, o personagem sem fazer nada. Vai acontecer um festival em 2 dias, vai acontecer não sei o que em 2 dias. Então sempre tem alguma coisa pra você acompanhar os personagens naquele período e também conhecer um pouco da cultura da espécie que aparece no livro. Então eu achei muito isso legal, eu gostei bastante dessa pegada de ter sempre coisa acontecendo, de ter sempre um mistério à espreita. Eu gostei muito, porém só tem uma coisa que me incomodou, mas eu não tiro as estrelas por esse motivo. A personagem é extremamente burra. Me incomodou horrores. Acho que quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei tão incomodada. Eu mandei áudio pra minha amiga reclamando da personagem. Falei, minha filha, não tem lógica essa menina ser estúpida e coisa desse jeito. Não tem. Falei com a minha mãe, eu sonhei que eu batia na personagem de tanta raiva que eu fiquei. Primeira vez que isso acontece. Porque tinham coisas aqui que pra mim não fazia sentido a personagem simplesmente não ter, sabe, o momento de sacar aquilo e resolver o problema, sabe? Foi isso que me incomodou mais no livro. Porém eu gostei muito de tudo desse livro. Principalmente a estética dentro dele, os capítulos têm... Meu Deus, eu tô querendo mostrar do contrário. Tem esses trocinhos, eu acho muito bonitinho esses trem. E eu só não gostei disso, a personagem ela ser um pouco lenta, ela ter algum... Não sei. Eu entendo que pra história andar, que pra história ter movimento e tal, faz sentido a personagem ser desse jeito, mas me incomodou muito. Me deixou com muita raiva da personagem, é uma raiva que eu nunca senti antes por personagem nenhum. E o segundo livro, da mesma série, eu também dei 5 estrelas pra ele. Eu tô gostando muito dessa série, não vou mentir, mas tiveram algumas coisas aqui que me incomodaram muito nesse segundo livro. A personagem, ela... Como eu falei, no primeiro livro ela era muito lenta, não vou de burra, mas tipo, ela não tinha esse conhecimento todo. E por causa dessas coisas, lógico, afetaram a história. Teve momentos aqui eu não gostei, me incomodei muito. Mas nesse aqui ela já estava totalmente diferente. Já tinha uma mudança, como se tivessem passado 50 anos e ela já tivesse aprendido tudo, já tivesse desenvolvido, sabe? Algumas coisas, conhecimento que não daria tempo de acontecer 2 meses depois, que é quando esse livro aqui começa. A história dele acontece 2 meses depois do final do primeiro livro. E 2 meses eu não acredito que seja um tempo suficiente para uma pessoa que viveu longe de tudo o que os seres desse livro têm para entender completamente o que acontece. Eu acho pouco tempo. Então isso me incomodou no começo e a personagem ela cresce muito rápido. Eu não sei se... Sabe, assim, lógico que devido às circunstâncias talvez seja necessário, e eu entendo essa agilidade, mas me incomodou um pouquinho algumas coisas aqui, porém eu dei 5 estrelas porque eu gostei do ambiente. Livro de fantasia pra mim é uma coisa que sempre pega num nervinho, porque eu gosto muito de ler essas coisas que não encaixam muito com o nosso mundo de verdade, é bem realmente uma escapatória, então pra mim... Se quanto mais coisa acontece, mais eu aprendo sobre aquele universo, mais cultura criada para aquele mundo tem, mais eu gosto. Então é isso que esse livro traz pra mim, sabe? Esses dois me trouxeram isso. Então eu gostei de 5 estrelas para os dois, pro primeiro e pro segundo. Eu tenho raiva de alguns personagens, ódio, brincadeira, é só raiva mesmo, de algumas atitudes, algumas coisas e talvez... eu comente em algum outro momento, já que eu tô lendo ainda o terceiro e tem ainda o extrazinho, então talvez seja uma conversa para outro momento. De qualquer forma, esses foram os 4 livros que eu li nesse mês de abril. Os próximos já estão chegando. Se vocês quiserem saber quais são os próximos da lista, me sigam nas redes sociais, vão estar aqui embaixo no meu Instagram. Eu posto quando chegam os livros e, enfim, vai estar tudo aqui embaixo. Como eu falei, minhas redes sociais estão todas aqui. Curtam o vídeo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Comentem se vocês têm vontade de conhecer algum desses livros, se vocês já conheciam algum deles, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam quando
leram esses. Se quiserem, podem deixar também, usar o espaço para indicar novas leituras, eu gosto muito de ver. Eu já vi alguns comentários indicando livros, eu já coloquei na minha lista para pesquisar e possivelmente ler em algum momento. Então façam isso pra gente ter assunto e pra gente conversar e compartilhar isso. Na descrição também estão os links das minhas histórias. Pra quem não sabe, eu escrevo. Eu tenho alguns dessas histórias prontas, estão no meu blog e no Wattpad. Eu coloquei nessas duas plataformas pra quem quiser ler, preferir ler no Wattpad por ser a plataforma para leitura, já tem lá. Pra quem preferir ler no blog, porque não precisa fazer conta, tem lá no blog também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no mês que vem. Tchau!